Hoje nós vamos ver o quê? Interpretação de texto. Aí vocês vão ficar pensando assim, pô, interpretação de texto, Pedro? Pelo amor de Deus, para que a gente precisa ver interpretação de texto? O que você vai mostrar para a gente de interpretação de texto que a gente não saiba? Mas aí eu quero saber de vocês. Vocês conseguem interpretar texto? Vocês acham que vocês sabem interpretar? Vocês acham que vocês leem, vocês conseguem ali captar a informação necessária? Como é que é a Professor, interpretação de vocês? Diz, Miguel. eu acho que eu interpreto assim, bem, só que, por exemplo, essa semana, na minha escola, a professora pediu para fazer uma resenha do Cortiço, daquele livro. Aham. Professor, era tanto personagem naquele livro. Eu gosto de ler, mas era tanto personagem que eu me perdi. Caraca! Eu tava lendo, tá, mas quem é esse sujeito aqui? É muita gente, né? Você tem que pegar um papel e ir anotando o nome das pessoas assim, para não se perder. Não, mas sabe o que eu fiz? O que você fez? Essa resenha era em grupo. E eu era a segunda pessoa que mais leu no grupo, porque teve um amigo meu que leu tudo em poucos dias. E eu Aham. estava adiantado no livro lendo. E os outros estavam lendo as partes inicial. Aí eu achava um nome de um fulano diferente no livro, eu ia para os meus amigos e perguntava, quem é essa pessoa que ela apareceu antes? Que eu não lembro de ter visto essa pessoa, pelo amor de Deus, me ajuda. Tá certo, cara. Não, mas olha só. É complicado mesmo, né? Principalmente quando tem muito, muito personagem assim, você acaba se perdendo ali no meio da história. Mas a gente vai ver aqui que tem algumas técnicas para a gente conseguir interpretar o texto direitinho, né? Para a gente conseguir pegar ali as informações necessárias. Eu não vou dar tudo hoje, claro, a gente vai ter uma visão panorâmica da interpretação de texto, como é que ela funciona, né? Mas ao decorrer das aulas, né, durante o ano, a gente vai vendo que tem outras técnicas, né, para a gente olhar, para a gente perceber, né, no texto que vão ajudar a gente a interpretar texto. Porque afinal, gente, a interpretação de texto a gente só tem na prova de linguagem? É só a prova de linguagem que a gente precisa interpretar? Não, né? É a prova de química. Eu esqueci o nome das áreas. É matemática e suas tecnologias, ciências biológicas, enfim, química, física, né? Biologia, tudo. Ali você vai precisar interpretar, né? Porque afinal o Enem é uma prova em que língua que a gente faz, né? A língua portuguesa. E a gente precisa ter um bom domínio aí da língua para a gente poder interpretar todas as questões, né? Ou seja, a aula de português não é só, né? Olha só, saca essa. Não é só importante só para português, é para a prova inteira, né? Porque se você tem as sacadas ali de interpretação, de compreensão de texto, você consegue fazer uma boa prova, uma boa redação. Então, nunca faltem a aula de português, gente. Não é só porque eu sou legal, não é só porque eu sou bonito, mas é porque é importante, tá bom? Então, vamos seguir, vamos adiante. Então, a gente tem aqui uma diferença. A gente tem o interpretar o texto e o compreender o texto. Vocês têm uma ideia de qual seja a diferença disso? O que vocês pensam assim, seja a diferença entre interpretar e compreender? O que vocês acham que pode ser? Interpretar seria meio que a pessoa dissecar o texto, assim, compreender seria a pessoa entender. Seria interpretar, então você está dizendo que é dissecar o texto e compreender é o quê que você falou? Não entendi. Entender. Entender o texto. Olha, é um bom caminho, Miguel. É um bom caminho seguir essa linha de raciocínio, né? Mas o que acontece? Qual que é a diferença entre interpretar e compreender? O interpretar, ele está além do texto, né? O interpretar, a gente tem o texto, mas para você poder interpretar ele, você precisa ter um certo conhecimento de contexto, né? Para saber quem é o autor, quem é que está escrevendo, qual é o tipo de texto, né, que você está lendo. Informações a mais, informações necessárias para compreender aquelas informações, entendeu?
Então, o interpretar envolve meio que uma bagagem aí que você vai trazer, Então, também tem um certo posicionamento seu também no interpretar, né? Para poder interpretar. Enfim. E aí a gente tem o compreender. O compreender, ele está ligado diretamente ao texto. Deixa eu ver aqui. Não, não é aqui ainda. O compreender, ele está ligado diretamente ao texto. Então, vamos pensar. Bom, se o interpretar, a gente precisa de uma informação anterior. O compreender, a gente não precisa. O não compreender está tudo no texto. Você só precisa pegar, né? Você só precisa pegar ali. Está ali, você só precisa encontrar a informação. Como que a gente faz isso? Quais são os lugares que a gente precisa olhar para pegar essas informações? Então, a gente precisa ter atenção nos seguintes detalhes, né? Não é só isso, claro, tem outras coisas, mas coisas que vão ajudar bastante a gente a interpretar / compreender um texto. Conjunções. Vocês lembram que são conjunções? Vocês já tiveram aula de classes de palavras, né? Então, vocês provavelmente já viram o que são as conjunções. As conjunções, elas são palavras que vão formar conjuntos, né? Vamos pensar assim, que é parecido com a palavra. O que é formar um conjunto? É uma palavra que vai estar ali no meio e vai juntar duas orações, né? Vai juntar duas frases e vai formar uma frase inteira, um período inteiro, né? Então, qual que pode ser uma conjunção? Por exemplo, o então. O então é uma conjunção, né? O então é uma conjunção de o quê? Conclusão. Ou então a gente tem também o por isso, ou o mais, né? Mas, sem o i, né? O mas. Ai, escrevi errado. O mas. Tudo isso é uma conjunção. O para. Não, o para já é preposição, né? O para é preposição. Mas aí o que acontece com a conjunção? A conjunção, ela está ali, lembra que na redação a gente precisa colocar uns conectivos no corpo do texto, né? Tanto no começo do parágrafo, como no meio do parágrafo, a gente precisa colocar ali uns conectivos, que são conjunções, né? Para poder trazer a ideia de uma unidade de texto mesmo, né? Então, o texto todo se conecta a partir das conjunções, porque a gente vai dando uma ideia de continuidade. Então, por exemplo, se eu estou lendo um texto e eu pego essa conjunção, por isso. Se eu estou lendo um texto e eu encontro um por isso ali no meio, o que isso significa? Isso significa que tem uma ideia, o quê? De causa e consequência, não é? Se a gente encontra um por isso, antes do por isso tem alguma coisa que está acontecendo, né? E o depois é o motivo disso estar acontecendo. Por isso, ou então ao contrário, na verdade. Antes tem um motivo de estar acontecendo e depois tem uma consequência, né? Então aí a gente já vê, por exemplo, se a pergunta que eu quero é, qual é a consequência disso? Então a gente vai fazer o quê? Vai procurar um por isso ali no meio da frase, ali no meio do texto, entendeu? Então, as conjunções, elas nos ajudam a nos situar ali na ideia do autor do texto. As preposições são a mesma coisa, né? Então, por exemplo, vamos pegar essa preposição que a Thalita mandou, o para. O que acontece com o para? O para a gente fala assim, eu vou tomar um copo d'água para ficar, o quê? Hidratado. Vamos supor assim. Então, o para, aí, ele vai ter essa ideia também de o que é o motivo de eu estar tomando um copo d'água. Então, a gente vai encontrar no para, né? A gente vai encontrar ali no para, o para vai nos ajudar a situar no texto o motivo de eu querer tomar um copo d'água, né? O motivo do autor estar querendo tomar um copo d'água. E aí a gente consegue ir, como o Miguel falou, dissecando o texto, a gente consegue ir entendendo o que está acontecendo. Então, as conjunções e as preposições são importantíssimas. Mas não é menos importante nem mais importante, né, do que os sinais de pontuação. Gente, os sinais de pontuação, eles existem por um motivo. A gente já teve aula de pontuação? Já? Não já teve? Vocês já tiveram? A gente já deu aula de pontuação para vocês? Sim, né? Então,
A pontuação, ela existe por um motivo, né? Ela está ali tentando resgatar da língua falada, na língua escrita, as ideias que a pessoa quer passar, né? Então, a pontuação, ela vai ajudar muito nisso. Então, às vezes, numa pontuação, o que a gente encontra? Entre vírgulas, a gente encontra uma explicação, né? Ou então, entre vírgulas, a gente encontra para quem a pessoa está com quem a pessoa está se referindo. Então, os sinais de pontuação são muito importantes também. E eu botei também um extra aqui, que são as palavras negativas. Então, quando a gente tem palavras muito negativas, por exemplo, se você está ali fazendo uma questão do Enem, e aí, na questão, você está tentando responder, você está lendo ali como é que é o nome? As alternativas. Nossa, sumiu. A palavra alternativa sumiu da minha cabeça. Está ali tentando ler as alternativas para ver qual que é a questão, qual que é a correta. E aí você vê ali, por exemplo, uma palavra negativa, por exemplo, nunca, jamais. Será que essa resposta vai estar correta? Porque, veja só, o Enem, ele é ali um reflexo da nossa sociedade, né? O Enem está ali refletindo várias questões da nossa sociedade. E a gente pode sempre falar na nossa sociedade, a gente pode, quando está falando de sociedade, a gente pode falar de um nunca, a gente pode falar de um jamais. Não, né? Porque o que acontece? Um nunca e um jamais dá a ideia de que não tem nenhuma possibilidade disso acontecer. Só que quando a gente fala da vida, né? Quando a gente está falando de coisas que acontecem no nosso dia a dia, no nosso universo, um nunca e um jamais não é uma possibilidade, né? Vai ter algum momento que vai acontecer, vai ter algum momento que pode não acontecer, ou pode acontecer, enfim. Então, o nunca e o jamais expressam ideias muito carregadas, né? Essas palavras negativas expressam ideias muito carregadas. E quando você vê isso no texto, então, por exemplo, vamos pensar assim, você tá interpretando ali o texto e aí você vê um nunca, né? O que esse nunca dá a entender desse autor, né? Se ele está falando nunca, então ele já ali trabalha numa ideia de polaridade, né? Entre um branco e preto, sim e não, né? Não tem uma zona cinza. Então então aí você já percebe como que o autor tá trabalhando ali as ideias, né? Bom, então, o que acontece quando a gente tem a compreensão e a interpretação? A gente já viu que a compreensão, quando a gente vai compreender um texto, é o que? Diretamente no texto. A gente encontra as informações ali dentro, né? E a interpretação está fora do texto. Aqui, que está escrito paráfrase, é exatamente isso, tá, gente? Paráfrase é exatamente essa questão de estar no texto. E a interpretação está fora, além do texto. São coisas que você vai trazer consigo, né? Informações que você vai trazer consigo. Bom, não foi. Enfim. E aí? E aí, então? Como é que eu vou... Tô lendo lá a questão do Enem. Como é que eu vou saber que é uma questão de compreensão ou uma questão de interpretação? Como que eu vou saber isso? Bom, tá tudo escrito, entendeu? Então, assim, ler é primordial, gente. Vocês vão precisar ler a redação, a prova, né? Vocês vão precisar ler, vocês vão precisar saber ler, vocês vão precisar saber tirar das entrelinhas. Isso em qualquer disciplina, né? Na redação, na prova de linguagem, na prova de matemática, enfim, qualquer disciplina vocês vão ter que saber ler. Então, como é que eu vou saber que a questão é de compreensão, né? Quando a questão é de compreensão, ela vai sempre se referir ao texto, vai sempre pedir para a gente voltar ao texto, né? Então, por exemplo, segundo o texto, bom, se é segundo o texto, dane-se o que você pensa, dane-se a informação que você tem. É segundo o texto. Então, se a questão está falando segundo o texto, a gente esquece as nossas ideias. É segundo o texto que você precisa responder aquela questão. Ou então, o autor do texto quis dizer, mais uma vez, é a questão fazendo a gente voltar ao texto, né?
é a questão fazendo a gente olhar para o texto por ele mesmo. A gente vai encontrar essa informação no texto, em nenhum outro lugar mais. Então, quando ele fala o autor do texto quis dizer, bom, se é o autor, se aquele texto é escrito por aquele autor, e aquele autor que está botando as ideias ali, então, dane-se mais uma vez as suas ideias, dane-se o seu contexto, dane-se tudo. Ou o texto informa aqui, mais uma vez a gente voltando ao texto, né? Ou então no texto. Bom, isso aqui é claro, né? No texto, falou no texto, pronto. É para o texto que vocês têm que se voltar, né? Agora, diferente de interpretação. Como é que a gente vai identificar que a questão é de interpretação de texto? Bom, existem palavras, né? Então, por exemplo, depreende-se, infere-se do texto. Então, esse depreende-se, perceba que, lembra da nossa última aula que a gente estava vendo essa partícula C aqui, né? Depreende-se, infere-se. Quem que depreende-se, né? Quem que infere-se? Bom, ninguém específico. Não é o autor, não é o texto, mas é possível depreender do texto, é possível inferir do texto. Sacaram? Ou então, conclui-se do texto que, né, a mesma coisa, né? Não tem um sujeito definido aqui. Quem conclui-se do texto? Né? Quem que conclui isso do texto? Bom, não tem um sujeito. Alguém é possível concluir isso do texto, né? Ou então, o texto permite deduzir que... Bom, o texto permite deduzir. Pode ser que não seja isso que ele está falando, mas ele permite deduzir. Ou então, é possível subentender-se a partir do texto que, né, a mesma coisa. Então, é possível ver ali no texto essa informação, porque a gente tem todo um contexto para analisar aí dele, né? Tá tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Pode seguir adiante. Tudo certo? Alguém? Alguma angústia? Alguma coisa para falar? Algum comentário para fazer? Esta é a hora. Tudo certo, né? Então, vamos seguir em frente. A gente agora, a partir daqui, a gente já entende a diferença entre compreender um texto e interpretar um texto, né? Então, vamos ver essa frase. Nessa frase, a gente tem escrito o quê? Ana Júlia andava cabisbaixa. O que a gente interpreta desse texto? Né? O que vocês interpretam desse texto aqui? Ana Júlia andava cabisbaixa. Qual a informação que vocês têm desse texto? Olha que interessante. Quem mais? Quem mais interpreta que ela estava triste? Todo mundo interpreta que ela estava triste? Sim, né? A Vitória também. Vamos ver quem mais. Miguel também. Bom, ó, a Paloma diz que algum mal estava lhe incomodando. A Adele falou melancólica. Achei poética, melancólica. Estava melancólica. Miguel, pensativa. Bom, então, vejam que interessante. Olhem que interessante. O que vocês fizeram aqui? Vocês interpretaram um texto, né? Vocês interpretaram essa frase. O que aconteceu aqui? Ana Júlia andava cabisbaixa. O que fez vocês interpretarem que ela estava triste, que algum mal estava lhe incomodando, que ela estava melancólica, que ela estava pensativa, né? O que fez vocês interpretarem isso? A palavra cabisbaixo. Mas cabisbaixo significa exatamente isso, né? O que acontece na palavra cabisbaixa? Ela está literalmente de cabeça baixa, né? Ana Júlia andava cabisbaixa, Ana Júlia andava de cabeça baixa. Então, a ideia de estar de cabeça baixa faz a gente interpretar o quê? Que ela estava triste. Só que compreender o texto
é a gente dizer que Ana Júlia andava de cabeça baixa, né? E ainda tem uma outra questão, o andava, né? Ainda tem o andava. A gente interpreta aqui o quê? Ela não estava andando, literalmente andando pela rua de cabeça baixa. Não, ela vinha de cabeça baixa, ela vinha triste, né? Já tem uns dias que ela estava muito triste, entendeu? Então, essa aqui a gente viu a diferença entre interpretar e compreender. Vocês conseguiram interpretar que ela estava triste, que ela estava melancólica, que alguma coisa estava incomodando ela, né? Mas o compreender seria enxergar a Ana Júlia andando de cabeça baixa, né? Que é o que está no texto, né? O estar triste é antes do texto. O estar triste é uma informação de vocês, é algo que vocês carregam, porque de alguma forma o cabisbaixa traz essa significação, né? De que forma traz? Bom, não sei exatamente, a gente precisa estudar a palavra cabisbaixa. Seria interessante fazer isso. Bom, pontos a serem considerados antes da leitura. Ó, gente, estou dando aqui, ó, é uma aula de dica. É uma aula de dica, muita dica para vocês ficarem espertos na hora da prova. Então, revejam esses slides, revejam esse conteúdo, vão anotando aí, porque é interessante isso aqui para vocês fazerem, como eu falei, e vou repetir, a prova inteira, não só a prova de linguagens, né? Ai, Jesus, a minha bateria vai acabar. Ai, tomara que... Ai, eu tenho 45 minutos, acho que dá tempo. Vamos lá. Pontos a serem considerados antes da leitura. Primeiro, sempre comece pelos enunciados. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Não sei se alguém já fez Enem aqui, mas quando você está ali com aquela prova de 90 questões para fazer em 5 horas ou 4 horas, minha querida, você não vai ter tempo para ler todos aqueles textos que eles botam, principalmente ali na parte de linguagens e ciências humanas, né? O que acontece? Sempre comece pelos enunciados. Porque quando você parte do enunciado, você sabe exatamente o que você precisa encontrar dentro do texto. Entendeu? Então, por exemplo, é uma questão de compreensão. Você tem que compreender o que está no texto. Bom, aí você lendo o enunciado, você já percebe que é isso que você precisa ver no texto. Correto? Ou então é uma questão de interpretação. Lendo, mais uma vez, lendo o enunciado, você vai ver é isso que você precisa encontrar no texto. É isso o que você precisa fazer no texto. Então, sempre partam do enunciado, gente, porque, assim, uma leitura, você ler primeiro o texto, né? Aquele texto enorme, e depois ler o enunciado, você vai ter que voltar para o texto, você não vai lembrar do que você leu, entendeu? Você vai ler na pressa, sabe? Você vai ler sem saber o que você está lendo, sem saber o que você precisa encontrar ali. Então, partam para o texto, né? Cheguem no texto com o objetivo, que é encontrar a informação que vocês precisam, que está no enunciado. Segunda dica, destaque palavras-chave do enunciado. Destaque palavras-chave do enunciado. Então, por exemplo, uma palavra-chave aqui, para a gente entender a questão, é se está usando segundo o texto ou depreende-se do texto, né? Ou então palavras-chave que façam você entender exatamente o que é que você precisa encontrar no texto. Tudo isso você vai encontrar ali no negócio. Então, por exemplo, às vezes fala, segundo a opinião do autor. Bom, então você tem que olhar para a opinião do autor, entendeu? Você não pode olhar para os outros lugares do texto, você vai olhar direto para a opinião do autor. Isso é uma forma de vocês conseguirem interpretar o texto de uma forma mais dinâmica, né? De uma forma que vai ajudar vocês a achar a informação que vocês precisam mais fácil, no meio do caos. Terceira dica, destaque os tópicos frasais de cada parágrafo. Aqui, vamos supor que você leu o texto, né? Você leu o texto. Lendo o texto, você vai destacando coisas que você acha importantes, né? Vamos supor que você achou necessário ler o texto todo. Não sei se vocês lembram lá na aula de redação o que é tópico frasal. O tópico frasal no parágrafo é a informação mais importante do parágrafo. Então, por exemplo, você começa a ler um parágrafo, aquele parágrafo inteiro vai ter aquele tema. Aquele parágrafo inteiro vai tratar daquele conteúdo.
Só que você consegue encontrar uma frase, que é o tópico frasal, que vai dizer exatamente o que vai ser aquele parágrafo, entendeu? Qual que é a informação exatamente do parágrafo. Como assim de todos os parágrafos, Thalita? Ah, destacar os tópicos frasais de todos os parágrafos? Bom, o que você achar necessário. O que você é uma coisa muito no feeling, né? Uma coisa muito do que você acha que vai ser bom para você. Tem gente que nem gosta de fazer esses destaques, mas se você parou para ler o texto, você vai ver, acho que isso é importante. Ah, isso deve ser importante também. E o tópico frasal, como é a parte mais importante do parágrafo, caso você precise retomar o texto, você sabe exatamente aonde procurar, entendeu? Não é que perde. Assim, perde um tempo, mas às vezes é necessário a gente ler, entendeu? Eu tô falando assim porque tem questão que você olha, que você vê que você nem precisa ler o texto, entendeu? Que aí você já economiza um tempo para outra questão mais tarde, assim, entende? Mas aí quando você vê uma questão que você acha que você não vai conseguir se não ler o texto, faz isso. Rabisca, sabe? Tipo, destaca as palavras-chave, destaca os tópicos frasais, as partes importantes, que isso vai te ajudar, entendeu? Porque às vezes o texto é grande e você não sabe, caraca, onde é que eu achei aquilo? Você vai ficar meio perdida, isso já vai te deixar nervosa, entendeu? Então, sempre use alguma técnica para te ajudar a conseguir resolver as questões. Isso que é o importante. Trechos que geram dúvidas. Olha, os trechos que geram dúvidas, faz assim, ó. Bota um ponto de interrogação. Se alguma coisa você não entendeu, bota um ponto de interrogação, esquece. Segue adiante. Tipo, continua lendo. Entendeu? Se for necessário, você retoma ele. E aí você dá uma olhada. Mas se você não entendeu aquilo, fala, então tudo bem. Não vai ser necessário. Segue adiante. Entendeu? Não percam tempo, porque a prova do Enem é muito uma questão de você administrar tempo, né? É fazer as questões e administrar o tempo. Então, não percam tempos muito grandes com essas coisas que geram muitas dúvidas, porque às vezes você está com dúvida numa coisa que nem vai ser tão importante assim para resolver a questão, né? 5. Cuidado com as extrapolações. Ir muito além do que o texto traz com base nas suas experiências e opiniões. Bom, se a gente tem a interpretação, a gente está falando do quê, né? De coisas de bagagem cultural, bagagem sociocultural, né? Que você tem para interpretar aquele texto. Só que, cuidado, não vai muito além do que realmente é possível interpretar daquele texto, né? Porque às vezes tem umas viagens doidas aí que as pessoas fazem de interpretar coisa onde não tem, né? A gente está vivendo muito isso ultimamente. Não diria nem que isso é interpretação, né? É só uma grande doideira, uma alucinação coletiva. Bom, não, calma aí. Volta aqui. Alguma dúvida, gente? Ficou tudo claro? Vocês anotaram direitinho? Precisam que eu retome algum ponto? Vocês acham que alguma coisa aqui é besteira? Vocês têm alguma técnica? Podem se abrir. Este é o momento para vocês se abrirem. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário para fazer, podem ficar à vontade. Vou ligar meu aquecedorzinho, porque tá um frio. Guria. Sim, Miguel, o tópico frasal é a ideia principal do parágrafo, né? O que acontece? O tópico frasal, ele vai ser aquela frase que vai introduzir a ideia principal do parágrafo. Ele geralmente está bem no começo do parágrafo, tá? É alguma coisa assim, por exemplo, o parágrafo trata daquele assunto, ele vai um pouco além ali para mostrar dados, informações, ou então contexto, mas a ideia principal daquele parágrafo está nesse tópico frasal.
Isso vocês veem na aula de redação. Eu não sei se vocês já tiveram isso, tópico frasal, porque é muito importante a gente botar o tópico frasal, né? Porque ali a gente é como se fosse a introdução do parágrafo, né? Aí a gente está mostrando para a pessoa o que ela vai ler, basicamente, ali naquele parágrafo. Entendeu? No caso, se as respostas forem de acordo com tua opinião, se tu ler o texto e te lembrar de algum exemplo que não esteja no texto, pode ser usada como resposta. Só que aí, você tem que lembrar que é o seguinte, ó, quando eu digo assim, a interpretação é algo que vem contigo, é porque você precisa, é assim, ó, não tem como você... Calma, deixa eu reformular essa frase. A interpretação é o seguinte: não tem como você interpretar aquilo de uma forma diferente. A interpretação é uma só, entendeu? Os meios de interpretar aquilo que são diferentes. Por que os meios são diferentes? Porque cada um tem um conhecimento, cada um tem uma história, cada um tem uma maneira de ler, cada um tem uma maneira de olhar para o mundo, entendeu? Mas o interpretar, a informação a ser interpretada é uma só, entendeu? O que acontece? Você vai precisar desse contexto de mundo para você poder enxergar essa informação ali, entendeu? Porque se você não tem, é como se eu chegasse aqui. Ah, lembrei, por exemplo, eu cheguei aqui no começo e falei o quê? Poxa, Dudu Leite, podia, o que eu falei? O Eduardo Leite podia vacinar, aproveitou para sair da... Aproveita... Ai, como é que eu falei? Aproveitou para sair do armário, vacinava a população LGBT toda logo de uma vez. Bom, o que a gente precisa, qual a informação que a gente precisa para entender essa piada que eu fiz? Primeiro, o Eduardo Leite se assumiu gay recentemente, né? Segundo, que ele é o quê? É uma pessoa que está ali no meio político que não é muito comum de se enxergar a população LGBT, entendeu? E aí é isso que você vai, é dessa maneira que você vai construir essa interpretação na sua mente, entendeu? Mas a interpretação, a informação a ser interpretada é uma só. Deu para entender? Eu respondi a sua pergunta? Ai, perfeito. E é bom lembrar também, o Enem é de múltipla escolha, né? Você é, marca a resposta que eles já te dão, né? Tem 5 opções, você marca a resposta que eles já te dão. Então não tem como você elaborar uma resposta diferente, né? Bom, tá tudo bem até aqui então, tudo respondido, mas ninguém vai se pronunciar. Vou seguir em frente. Então vamos seguir em frente. Vou dar 5 segundos. 4, 3, 2, 1 e meio, 0. Vamos seguir em frente. Bom, temos essas dicas. Vocês anotem essas dicas. Não deixem de fazer esses detalhezinhos assim, que é muito importante, tá, gente? Vamos lá. Então, níveis de leitura. Num contexto ideal, supondo que você tenha uma prova do Enem, que te dão a prova do Enem e você leva para casa e você faz essa prova em casa, né? São 90 questões, você pode fazer todas as 90 questões à vontade, o tempo que você quiser, você não tem 5 horas para fazer aquela prova. O que seria ideal fazer? Por exemplo, a gente tem os textos, e aí a gente faz uma leitura inicial, uma leitura secundária e uma leitura terciária. Mas esse não é o contexto ideal. Como eu falei, o tempo é o nosso maior inimigo ou aliado, depende de como você vai fazer a prova. Mas aí a gente tem níveis de leitura. O que são esses níveis de leitura? O ideal é fazer uma primeira leitura. Essa primeira leitura, o que vai acontecer aqui? Você precisa sair dessa primeira leitura sabendo o quê? Qual é o tema do texto? A ideia central do texto, sobre o que o texto fala e o foco central do texto. Porque a gente tem um tema,
mas o tema não é abordado de forma geral, né? A gente tem um tema e tem um foco naquele tema, né? Ai, calma aí que eu liguei o aquecedor e agora tô morrendo de calor. Então, nessa primeira leitura, então vamos supor assim, ó. A gente não pode fazer as 3 leituras. Então, vocês vão escolher uma dessas 3 técnicas, entendeu? Vocês vão fazer uma leitura, 2 se vocês precisarem, mas vocês vão escolher uma dessas 3 técnicas para realizar essas leituras. Então, vamos dizer assim, ó, essa primeira leitura, ela seria a ideal se você já leu o enunciado da questão. Então, você leu o enunciado da questão, você sabe exatamente o que você precisa encontrar no texto. Então, vai ser uma leitura rápida, uma leitura sabe? E aí você vai precisar entender qual é o tema do texto, a ideia central, sobre o que o texto fala, o foco central do texto. E ali você já vai saber encontrar a informação que você precisa. Aí nós temos a segunda leitura, que é sublinhar, fazer marcações nas ideias principais, marcar verbos, adjetivos, advérbios, separar as ideias do texto. Mas o que isso quer dizer? É que, falando assim, a gente vai ver uma questão no final, tá? Para vocês conseguirem entender como é que funciona isso aqui. Mas quando eu falo assim, ó, marcar verbos, adjetivos, não é uma questão, tipo, uma prática de gramática, né? Não é um exercício de gramática, que você precisa saber os adjetivos, você precisa saber os advérbios. Não, porque, por exemplo, às vezes você lê um por isso, ai, marco por isso. Às vezes você lê um mas, né? Um mas de, assim, mais. Eu estou tentando falar de forma que não saia o i no mais, mas é esse mais aí. E aí, nesse mais, você vai entender que ali tem uma ideia, entendeu? Então, você vai marcando essas coisas, assim, porque é muito importante. Que, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho para a faculdade, que eu leio um autor que, gente, eu juro por Deus, ele passa uma página inteira falando coisas que você super concorda. Você fala assim, caraca, como ele é inteligente, blá, blá, blá. Aí, no final da página, bem no finalzinho da página, o filho da puta faz o quê? Bota um mais, né? Ele vai lá, fala tudo, e você tá assim, nossa, tô entendendo tudo. Caraca, é isso, nossa, como ele é inteligente. No final, ele bota um mais. Aí, tudo isso que você leu não é a informação que você precisa. Não é a informação que ele está dizendo. Tudo que você precisa saber está depois desse mais. Entendeu? E isso, gente, é o ó. É o ó. Então, se atentem a essas palavras que vão indicar a diversidade, entendeu? Essas palavras que indicam conclusão, consequência, causa. Isso vai ajudar vocês a interpretarem o texto. Por isso que eu digo, marcar essas palavras que dão essas ideias. Aqui eu estou falando verbos, adjetivos, advérbios, mas pensa assim, marca as ideias, marca as palavras que causam a ideia de diversas formas, né? Tipo, causa, consequência, adversidade, conclusão, alternativa, adição. Vai marcando isso, porque isso vai ajudar a interpretar o texto. Então, a gente tem essa primeira leitura, que é rápida. A segunda, que você vai marcando, sublinhando. E a terceira, que é o esquema que mostra as relações de dependência, coordenação e as relações das partes dos textos. Então, o que isso quer dizer, né? Parece muito fácil, parece muito difícil a maneira como eu escrevi, mas na verdade não é. É só você ir botando uma setinha, tipo, olha que interessante, essa frase tá concluindo isso aqui que ele falou no começo, né? Não, olha só, então esse parágrafo aqui ele tá explicando isso que ele falou aqui em cima. Não sei o que, é fazer isso, entendeu? É dessa forma que você consegue estabelecer um sentido ali para o texto que vai te ajudar a entender o que você precisa entender, tá? Esses são os 3 níveis de leitura que vocês precisam entender. E vocês fazem se vocês quiserem também. Eu estou aqui só, sei lá, para ajudar vocês, mas vocês não precisam fazer, faz o que vocês quiserem. Mas se vocês fizerem assim, vai ajudar, vai ser ótimo, vocês vão tirar uma ótima nota, porque interpretar texto é muito importante na prova do Enem. Bom, e aqui a gente chegou... Não, calma aí, volta. Alguma dúvida, algum comentário, algum desabafo? Esse é o momento de vocês. Podem abrir o coração. Estou aqui para ler ou ouvir, se vocês quiserem falar também. No microfone, no caso.
Gente, eu preciso de uma aula de 2 horas, porque eu falo demais. Eu achei que essa aula ia ser super curta, eu falei demais e a gente só tem 15 minutos para terminar. Ai, alguma dica para quando ficar em dúvida entre duas questões? Hum, sim, eu acho que sim. Olha só, pensa assim, ó. Sempre vai ter uma que tem mais a ver. Sempre, ó, a gente vai ver isso nas questões agora. A gente vai ver isso nas questões que a gente vai ver agora. Porque às vezes, é isso que eu tô falando, entendeu, Ellen? É, uma das duas questões, ela vai ter uma palavra que vai quebrar com toda a ideia. Elas parecem, as duas alternativas parecem muito iguais. Parecem que são, assim, a mesma coisa. Só que uma delas vai ter uma palavra, vai ter uma conjunção, vai ter sabe, uma preposição que vai quebrar a resposta. Não vai ser aquilo, entendeu? Então é isso que eu estou falando. Presta atenção nessa relação, no que está escrito, entendeu? Na ideia do que está escrito. Presta bastante atenção nisso. E é isso que vai te ajudar, entendeu? Porque às vezes parece muito parecida e o Enem faz isso mesmo, né? Deixa tudo muito parecido assim, mas, minha querida, não é parecido, não é igual. É uma coisinha, é exatamente isso que eles fazem, né? É essa interpretação, né? Uma palavrinha ali que está na alternativa vai te fazer assim, ai, não. Por exemplo, o que eu falei, aquela questão de você encontrar uma palavra muito negativa, né? Tipo, por exemplo, nunca, jamais. Palavras definitivas, na verdade, né? Sempre. Cara, isso nunca é a resposta. Essa nunca vai ser a resposta. Agora eu tô falando nunca, mas agora eu tô falando com firmeza. Isso não vai ser a resposta. Porque não é assim que funciona, né? Não é nunca, não sei o quê, não é sempre, não sei o quê. Tem nuances, né? Tem. Como é que é a palavra? Ai, a palavra sumiu na minha cabeça, mas tem outras possibilidades. Tudo bem? Essa dica foi boa para você, Ellen? Ou você achou horrível, vai jogar fora, vai jogar no lixo? Ah, então tá bom. Bom, a gente vai ver aqui como é que a gente pode fazer para caso role uma dúvida entre duas questões. A Lorene falou, muito claro as tuas aulas. Ai, muito obrigado, Lorene. Fico feliz que vocês estão entendendo, gente, de verdade, assim, agora eu vou desabafar, eu abri o espaço para vocês desabafarem, agora eu vou desabafar, porque às vezes eu fico completamente desanimado. Eu fico assim, ai, gente, não tô afim de fazer nada, pelo amor de Deus. Eu sofro para montar a aula. Assim, eu monto a aula, mas eu sofro para montar a aula. Mas aí, quando eu tô aqui e vocês estão interagindo, quando eu tô aqui, a gente está conversando. Nossa, eu saio outra pessoa. De verdade. Eu não sei a cara de ninguém, gente. Eu não conheço a cara de ninguém. Não sei quem é o Miguel, não sei quem é a Lorena, não sei quem é a Helena, não sei quem é a Erin, não sei quem é a Giovana, não sei quem é o Felipe, não sei quem é a Adélia, não sei quem é a Camila. Não sei, mas eu saio muito feliz. Eu saio assim, ó, outra pessoa. Fico muito feliz, assim, de ver que vocês estão prestando atenção, estão entendendo, estão gostando. Ah, enfim, foi fofo agora, mas a gente precisa continuar, porque senão a aula vai acabar. Alguma coisa que vocês querem falar? E hoje, então, é que hoje tá pior, né? Hoje é o dia que eu mais tô na merda, então eu tô descontando isso. Hoje é o dia que eu tô descontando em fingir que não tá. Tá tudo bem. Aí a gente fica fazendo piada aqui, fica fazendo vocês rirem. Ai, ai, alívio cômico. Bom, vamos lá. Vamos para a questão. Aqui a gente tem um texto. A gente vai ler o texto? A gente chegou na questão, a gente vai ler esse texto? Não. Ler primeiro as perguntas, aí depois ler o texto. Exatamente, Miguelito. A gente vai ler primeiro a pergunta. O que a gente precisa encontrar no texto aqui, ó? O jornalista, autor do texto 2, esse aqui é o texto 2, informa que os resultados da pesquisa foram muito chocantes. Isso porque, olha só,
que a gente precisa encontrar no texto? 2. O que chocou? Quem mais acha? Quem mais? Que é isso que a gente precisa encontrar. Os resultados da pesquisa. Ó, vamos ver aqui, ó. O jornalista, autor do texto 2, informa que os resultados da pesquisa foram muito chocantes. Isso porque o isso se refere ao os resultados da pesquisa foram muito chocantes. Então a gente precisa encontrar o que tem uma palavra aqui, ó, tem um porquê. Então a gente precisa encontrar o porquê dos resultados da pesquisa terem sido muito chocantes. Concordam comigo? Conseguiram entender? Então vamos encontrar por que os resultados da pesquisa foram muito chocantes. Então agora a gente retorna para o texto. Aí a gente vai ler. Ó. Democracia refém. Desde 2008, o IBOPE pergunta à população em idade de votar quão satisfeita ela está com o funcionamento da democracia no Brasil. Os resultados nunca foram brilhantes, ainda menos se comparados com países latino-americanos como Uruguai e Argentina. Mas jamais haviam sido tão chocantes quanto agora. Só 15% dos brasileiros se dizem satisfeitos, 14%, ou muito satisfeitos, 1%, com o jeito que o regime democrático funciona no país. Gente, eu vou deixar vocês procurando aí qual é o motivo de ser chocante essa pesquisa e eu vou pegar o meu carregador correndo, senão a aula vai ser interrompida. Já volto. Ai, voltei. Cadê a câmera? Cadê? Cadê eu? Foi. Pronto. E aí, vocês leram? Deu tempo de ler, hein? Vamos para a questão, então. O jornalista autor do texto 2 informa que os resultados da pesquisa foram muito chocantes. Isso porque, eu vou lançar a enquete aqui. Isso porque, A, deixaram de ser brilhantes pela primeira vez. B, mostraram concentração de respostas positivas. C, indicaram reprovação do governo. D, apontavam mais de 80% de reprovação. E, destacaram insatisfação da população. E aí, o que vocês acham que é essa questão? Quem mais? Doriuma. Se vocês quiserem que eu volte o texto, me avisem. Dou-lhe 2. E dou-lhe 3. Só mais um pouquinho. Pronto, foi. Olha aqui, a gente tem vários resultados. Ninguém botou a B, hein? Mostraram concentração de respostas positivas. Ninguém botou a B. Interessante. Por que será? Vamos ver, então.
Vamos interpretar uma por uma. Vamos ver quantas pessoas... Uma pessoa colocou A, uma pessoa escolheu A. Então, o jornalista fala que os resultados da pesquisa são chocantes porque deixaram de ser brilhantes pela primeira vez. Bom, qual que é a ideia que isso passa aqui, né? Então, a pesquisa era brilhante, sempre foi brilhante, mas deixou de ser pela primeira vez. Vamos ver o que ele fala sobre isso. Os resultados nunca foram brilhantes, ainda menos se comparados com países latino-americanos como Uruguai e Argentina. Caramba, então, ó, deixaram de ser brilhantes pela primeira vez. Bom, não é a primeira vez que não foi brilhante, né? A gente viu isso no texto. Então, olha aqui a palavrinha que eu falei, ó. Nunca foram brilhantes. Nunca. B. Bom, o B ninguém marcou, mostraram concentração de respostas positivas, porque realmente a gente vê aqui que não tem uma concentração muito grande de respostas positivas, né? Só 15% dos brasileiros se dizem satisfeitos ou muito satisfeitos. Bom, C. Indicaram reprovação do governo. Olha que interessante. Bom, os resultados da pesquisa foram muito chocantes porque indicaram reprovação do governo. Vamos ver, ó. Desde 2008, o IBOP pergunta à população em idade de votar quão satisfeita ela está com o funcionamento da democracia no Brasil. Os resultados nunca foram brilhantes, ainda menos se comparados com países latino-americanos como Uruguai e Argentina. Então, essa parte aqui, ela também responde essa pergunta, né? Porque desde 2008 a pesquisa está sendo feita. Qual é a pesquisa que está sendo feita? Quão satisfeita a população está com o funcionamento da democracia no Brasil. E o resultado disso não é muito bom, né? O resultado disso não é nem um pouco bom. Porque é comum, o quê? Desde 2008, as pessoas não estarem satisfeitas com a democracia no Brasil. Bom, então, indicaram reprovação do governo. Ah, gente, calma aí. Agora eu fiquei confuso. Indicaram reprovação do governo. Calma aí. O jornalista autor do texto 2 informa que os resultados da pesquisa foram muito chocantes. Isso porque... Tá, então vamos pensar assim, ó. Cadê a Ellen? Vamos pensar assim. Essa é a questão que vai fazer a gente ficar na dúvida. Vai ser essa ou a D? Aprontavam mais de 80% de reprovação. Ou a E? Destacaram insatisfação da população. Olha, foi a Ellen que marcou a C, gente. Olha que engraçado. Olha que engraçado. Vamos ver então, Ellen, por que não vai ser? Tá, agora eu acordei, agora eu me liguei por que não é. Vamos lá. A D é a seguinte: apontavam mais de 80% de reprovação. Então, qual que é a informação que a gente tem aqui? Quando a gente tem uma pesquisa, a pesquisa é em 100%. De 100%, 15 pessoas, né, não estavam satisfeitas. E aqui a frase é apontava mais de 80% de reprovação. Então, 100 menos 15 dá quanto? 85, né? 85. Tô errado? Não tô. Ou eu tô? Eu acredito que não. Então, aponta mais de 80% de reprovação. O que acontece aqui na C? Indicaram reprovação do governo. A gente não está falando de governo aqui, né? Qual que é a pergunta? O IBOP pergunta à população quão satisfeita ela está com o funcionamento da democracia no Brasil. A gente não está falando do governo, a gente não está falando de governo. A democracia é outra coisa, não é um governo. Entendeu? É por isso que gera essa dúvida. Mas não é a questão. A palavra-chave seria democracia, exatamente. Né? Para a gente entender aqui que ele não está falando de governo, está falando de democracia. É a satisfação com a democracia. Né? Aí, vamos ver. Letra E. Destacaram insatisfação da população... Ai, deixa eu fechar isso aqui. Porque... Ai, como é que fecha? Aqui. Destacaram insatisfação da população. Bom, chocante porque destacou a insatisfação da população? Não, porque apontou mais de 80% de reprovação, né?
Deixa eu ver isso aqui, porque agora até eu me confundi, gente. Só que nós brasileiros se dizem satisfeitos, muito satisfeitos com a gente. Não, mas é isso. É isso. É a D. Apontavam mais de 80% de reprovação. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Marquei a D, mas também fiquei na dúvida com a C. Botei a E pelo nível de pessoas que estavam satisfeitas. Realmente a E também é um pouco confusa, né? Tô lendo aqui de novo, calma aí. Vamos ver por que não pode ser a E. Olha, a resposta certa é a D, tá? É a D. Apontava mais de 80% de reprovação. Só que o que acontece? Por que não pode ser a E? Destacar a insatisfação da população. Isso aqui agora eu fiquei perdido. Então a gente vai voltar no texto. Vamos ver a questão. O jornalista, autor do texto 2, informa que os resultados da pesquisa foram muito chocantes. Por quê? Desde 2008, o IBOPE pergunta à população em idade de votar quão satisfeita ela está com o funcionamento da democracia no Brasil. Então, isso acontece desde 2008. Os resultados nunca foram brilhantes, ainda menos se comparados com países latino-americanos, como Uruguai e Argentina. Mas jamais haviam sido tão chocantes quanto agora. Jamais haviam sido tão chocantes quanto agora. Só 15% dos brasileiros se dizem satisfeitos, ou muito satisfeitos, com o jeito que o regime democrático funciona no país. Então, os resultados da pesquisa foram muito chocantes. Isso porque destacaram insatisfação da população ou apontavam mais de 80% de reprovação. Olha, vamos pensar em exatidão. Aqui, a letra E. Pois é, os dois tá muito igual, assim, né? Mas vamos pensar em exatidão. Por exemplo, na letra E, destacaram insatisfação da população. Só que aqui a gente tem um número, apontavam mais de 80% de reprovação, né? Questão pega ratão, Paloma. Aqui, destacaram insatisfação da população, mas aponta mais de 80% de reprovação. Esse 80% a gente tem essa informação aqui, entendeu? Se só 15% dos brasileiros, de 100% dos entrevistados, estão insatisfeitos, então mais de 80% reprovou, entendeu? Então, essa é a informação exata que a gente tem na questão. A E destacaram a insatisfação da população.